Oi pessoal, beleza? Vamos tratar na nossa aula de hoje de um tema correspondente à classificação geral dos seres vivos, correspondente ao módulo C5 da apostila de vocês. Primeira coisa que vamos fazer, estabelecer os conceitos de taxonomia e de sistemática, que às vezes o pessoal acha que é sinônimo e na verdade não é, tá bom? Taxonomia é a parte da biologia que trata da identificação, da descrição detalhada dos caracteres do ser vivo até então desconhecido e da nomenclatura, ou seja, o ser vivo é identificado, é descrito minuciosamente, né, no que tem as suas características físicas, funcionais, reprodutivas, enfim. É feito um dossiê a respeito do ser vivo. E depois o ser vivo é enquadrado nas categorias de classificação, recebendo nomes científicos, que passarão a ser reconhecidos mundialmente. Beleza? Já a sistemática é o ramo da biologia dedicado à determinação do parentesco evolutivo existente entre as espécies biológicas. Então, o sistemata, ele procura estabelecer laços de parentesco evolutivo existentes entre os seres vivos. Quer dizer, é diferente o trabalho do sistemata em relação ao trabalho do taxonomista. Próximo item, sistemas de classificação histórico, né? Quer dizer, ao longo da história, os sistemas de classificação biológica eles foram sendo modificados. Letra A. Em tempo remoto, a classificação dos seres vivos considerava apenas dois reinos. O reino Plantae, que reunia os vegetais sob a concepção da época remota. Então, bactérias antigamente eram consideradas vegetais inferiores, as algas e fungos também. Então, nesse reino Plantae, remotamente, eram enquadradas bactérias, algas, fungos e as verdadeiras plantas. Já no reino Animalia, eram enquadrados os animais. Protozoários, na época, meus jovens, eram considerados animais unicelulares. Hoje em dia, vocês sabem que não. Os protozoários, hoje em dia, estão enquadrados no reino protista. Então, no reino Animalia, antigamente eram considerados protozoários, animais unicelulares, e os animais pluricelulares chamados de metazoários. Em 1956, esse cidadão aqui, Herbert Copeland, melhorou, aprimorou o sistema de classificação dos seres vivos. Então assim ficaram os seguintes reinos. Reino Monera, incluindo os seres procariontes, os seres constituídos de células sem núcleo individualizado, sem núcleo diferenciado. Então ele incluiu aí bactérias e cianobactérias, no chamado reino Monera. A palavra Monera quer dizer simples. Então são todos organismos unicelulares constituídos de célula procariota. Reino protista incluiu organismos eucariontes unicelulares ou pluricelulares sem tecidos. Existem algas e fungos pluricelulares, mas não tem tecidos organizados. Então essa turma toda entra no reino protista. Protozoários, algas e fungos. B3, reino metáfita. Metáfita seriam as plantas verdadeiras, os vegetais verdadeiros, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Organismos eucariontes, pluricelulares com tecidos organizados. Seres clorofilados e autótrofos. Através da fotossíntese, os vegetais fabricam seu próprio alimento. E o reino metazoa reuniu os animais, organismos eucariontes, pluricelulares com tecidos organizados, aclorofilados, heterótrofos, quer dizer, incapazes de produzir alimento. Em 1969, esse cidadão de nome enrolado aqui, eu te confesso que eu nem sei pronunciar esse nome não. Então, Whittettar. O nome do cara não interessa.
O que interessa é a concepção que ele criou a respeito da diversidade dos seres vivos. Ele tirou os fungos do reino protista e criou um reino só para eles, chamado reino fungi. Então assim ficou reino monera, bactérias e cianobactérias. Reino protista, algas e protozoários. Os fungos saíram do reino protista e foram inseridos no reino fungi. Né? Os fungos são organismos eucariontes, sem clorofila, né? Heterótropos. Os pluricelulares não têm tecido organizado, quer dizer, não mudou nada em relação à concepção mais antiga. Só que eles passaram a constituir um reino à parte. O reino plantae, reunindo os vegetais propriamente ditos, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e o reino animalia, reunindo os animais propriamente ditos. Beleza? Muito bem, pessoal. Na década de 1970, esse cidadão aqui, Carl Weise, tá? Bem nome enrolado, vocês não têm que estressar com ele. Esse cara sugeriu uma classificação baseada na análise do RNA ribossômico, material bioquímico que existe em todas as células vivas. Então, a análise comparada do RNA ribossômico passou a ser considerado, passou a ser considerada uma fonte de investigação. E esse cara sugeriu que os seres vivos fossem distribuídos em 3 domínios, categorias taxonômicas superiores aos reinos. Tá ok? Então, nos livros de biologia mais modernos, vem esse tipo de divisão aqui, ó. Domínio Archaea inclui as arqueobactérias. Esse prefixo arqueo quer dizer antigo. Então, as bactérias mais antigas de que se tem notícia hoje em dia são as chamadas arqueobactérias. São bactérias que vivem nas profundezas, nas grandes profundezas, lá no ambiente marinho. São bactérias que resistem a condições ambientais extremas. Existem bactérias lá no fundo dos mares que resistem a temperatura de mais de 150 graus Celsius. Há bactérias lá no fundo dos mares, a grandes profundidades, que resistem ao meio extremamente ácido, ao meio com salinidade extrema. São chamadas arqueobactérias extremófilas. O sufixo filo quer dizer amizade com, afinidade com. Então, organismos que suportam condições ambientais extremas. Segundo domínio, bactéria. Inclui as eubactérias e as cianobactérias. As eubactérias são as bactérias comuns. E as cianobactérias são as bactérias azuis, antigamente consideradas algas azuis. Então, eubactérias são as bactérias comuns. Quer dizer verdadeiras. Bactérias verdadeiras seria a tradução. Ciano quer dizer azuis. Beleza? E o terceiro domínio, chamado eucária. Como o nome sugere, ele inclui os organismos eucariontes. Então aqui entram os protistas, protozoários e algas, os fungos, os vegetais e os animais. Então a turma dos eucariontes constitui esse domínio chamado eucária. Atenção para esse conceito aqui, ó, filogênese e também cladograma. A filogênese estabelece as relações evolutivas existentes entre as espécies vivas. Então, filo quer dizer ramo, gênesis quer dizer origem. Então, estabelece as relações evolutivas existentes entre os seres vivos. Tá claro? Os cladogramas são diagramas que expressam essas relações evolutivas. Vocês vão ver na sequência, exemplos de cladogramas. Cladogramas são diagramas que expressam essa história evolutiva dos seres vivos. Olha esse primeiro cladograma aqui, ó. Teve um ancestral que deu 2 ramos, ó. Um para algas e outro ramo para as plantas verdadeiras. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Beleza?
Olha uma inovação evolutiva do ancestral das plantas verdadeiras. Embrião protegido por tecidos do corpo materno. Por exemplo, numa angiosperma, você tem a casca da semente ali, né? Então, o embriãozinho da semente protegido ali, beleza? Na passagem de briófitas para pteridófitas, surgiu uma inovação aqui, ó, vasos de condução. As briófitas não têm vasos condutores, vocês vão ver futuramente. A circulação de seiva no corpo de um musgo, que é uma briófita típica, se dá por difusão. Já a partir de pteridófitas, tipo samambaias e avencas, existem vasos condutores. Ó. No ancestral que originou gimnospermas e angiospermas, que são os vegetais com semente, né, surgiu essa inovação marcante, a presença da semente protegendo o embrião. E na passagem de gimnos para anjos surgiu o fruto. Só as angiospermas têm fruto envolvendo a semente. Beleza? Vamos para o segundo cladograma. Você tem aqui uma matriz relacionando alguns animais. Então você tem característica 1, 2, 3, 4, tartaruga, ornitorrinco, que é um mamífero exclusivo lá da região australiana. Mamífero extremamente esquisito, tem bico, tem membrana entre os dedos, né? Ele é nadador excelente, né? Ele põe ovo. O gambá, que é um mamífero marsupial, quer dizer, guarda os filhotinhos na bolsa ventral ali onde fica a mama, e o gato, que é um mamífero verdadeiramente placentário. Então vejamos alguns itens, igual eu falei, ó. Coluna vertebral, todos têm. Ó. Pelos e glândulas, só os mamíferos. Tartaruga é réptil, não tem pelos. Ó. Placenta. O ornitorrinco não forma placenta, ele põe ovo, igual ave. Já o gambá e o gato formam placenta. Só que a placenta do gambá ela é precária. Tanto que o filhotinho do gambá, do canguru, do koala, esses filhotinhos são eliminados muito cedo do útero e terminam o desenvolvimento dentro da bolsa, dentro do marsúpio. Já o longo período de gestação é para mamífero placentário, mamífero verdadeiramente placentário, igual o gato. Beleza? Então nós temos aqui o cladograma. Aqui o número 1, ó. Olha o número 1, ó. O que é o número 1, gente? Coluna vertebral, ó. O ancestral evolutivo dessa turma toda já tinha coluna. 2. Pelos e glândulas. Mamíferos todos, tá vendo? Do ornitorrinco em diante. Pelos e glândulas mamárias. E outras glândulas que não vem ao caso no momento. Placenta. O ornitorrinco não tem. Tem 3, ó. 3 é comum ao ancestral, tanto do gambá quanto do gato. E o número 4, longo período de gestação. É uma característica que diferencia o gato do gambá. Beleza? Vamos emendar com o módulo 6, que é o complemento desse conteúdo. Nesse módulo será dada ênfase ao sistema de nomenclatura científica. E nós começamos com as principais categorias taxonômicas, os principais taxons. Beleza? Então nós vamos aqui, ó, reino, que é um grande conjunto de seres vivos. Os reinos são divididos em filos, filos são divididos em classes, classes são divididas em ordens, ordens são divididas em famílias, famílias em gêneros e gêneros são subdivididos em espécies. Todo gênero é um conjunto de espécies, mesmo que seja um conjunto unitário. Por exemplo, o nosso gênero, o gênero Homo com H, só tem uma espécie atual, que é o Homo sapiens. Beleza? Então, se cada gênero é um conjunto de espécies, cada família é um conjunto de gêneros, e em última análise, a família acaba sendo um conjunto de espécies. Cada ordem é um conjunto de famílias. Cada família é um conjunto de gêneros. E cada gênero é um conjunto de espécies. Então a ordem é um grande conjunto de espécies, em última análise. Seguindo essa linha de raciocínio, nós concluímos que cada classe é um gigantesco conjunto de espécies. Cada filho é um enorme conjunto de espécies. E o reino, afinal de contas, né, é um imensurável conjunto de espécies. Então a espécie, meus jovens, é a base de tudo. A espécie
é a unidade básica e fundamental da construção do sistema de classificação biológica. Observação. A afinidade taxonômica, quer dizer, o grau de parentesco evolutivo, medida por cada categoria dessas, aumenta no sentido reino-espécie. Por exemplo, reino animal. Tudo quanto é bicho entra no reino animal. Espécie humana. Só os humanos. Então, a afinidade taxonômica medida por cada categoria dessas aqui aumenta no sentido reino-espécie. Atinge o máximo na espécie. Beleza? 2. Observação 2. A biodiversidade, quer dizer, a diversidade de tipos biológicos que cada categoria comporta, aumenta no sentido espécie e reino. Vamos pegar os extremos. Ó. Espécie humana, só nós humanos. Ó. Reino animalia, vai desde as esponjas animais até o ser humano. Beleza? Próximo item. O conceito de espécie. Espécie é um conjunto de indivíduos. Cada um de nós é um indivíduo. Né? Cada borboleta dentro da sua espécie é um indivíduo. Cada cogumelo isolado é um indivíduo. Cada bactéria isolada é um indivíduo. Então, a espécie é um conjunto de indivíduos com caracteres bastante semelhantes, caracteres estruturais, caracteres fisiológicos, ou seja, funcionais, caracteres reprodutivos, né? Embriogenéticos, enfim, comportamentais, quer dizer, seres de uma mesma espécie, são parecidos, compartilham um grande número de características. Atenção para esse pedaço aqui, ó, esse trecho aqui. Ó. Real ou, pelo menos, potencialmente intercruzantes, gerando descendentes férteis entre si por um número ilimitado de gerações. Vamos voltar nisso aqui. Ó. Eu não sei se você sabe que só existe uma espécie de cães domésticos na natureza. Tá ok? Chama canes familiares. Dentro dessa espécie canes familiares existem centenas de raças que são subdivisões da espécie. Existem raças que têm tamanho, cujos representantes têm tamanhos e comportamentos totalmente diferentes. Por exemplo, tem as raças em miniatura, animais dóceis, e tem as raças representadas por animais de grande porte. Aqui, por exemplo, você pode incluir o Yorkshire, animal de pequeno tamanho, e de grande porte você pode incluir o São Bernardo. Claro que na natureza não tem como o Yorkshire trocar genes com São Bernardo de maneira espontânea, mas se o homem intervier, dá para cruzar. Você pode pegar a cadela grandona e fazer a fertilização, né, artificial, a inseminação artificial com o sêmen do cachorrinho pequenininho. Mano. E essa cadela grandona é capaz de gerar um filhote com o cachorrinho. E se nada de anormal acontecer, se nenhum acidente de percurso acontecer, esse vira-latinha vai ser um animalzinho capaz de continuar reproduzindo. Então eu quero que vocês entendam que todos os cães domésticos, sob o ponto de vista cromossômico e genético, eles são compatíveis. Todas as raças são capazes de trocar genes entre si. Ou seja, são capazes de se cruzarem, muitas vezes necessitando de uma ajudinha humana. Mas entre as raças de cães é perfeitamente possível, né, a troca de genes. Então o fluxo gênico entre as raças de cães é perfeitamente viável. Beleza? Então, ficar de olho nisso. Então, os seres de uma mesma espécie, eles têm que ter o mesmo padrão cromossômico, eles têm que compartilhar o mesmo cariótipo. Maravilha? Então é isso. Observação. A regra é o isolamento reprodutivo radical entre as espécies, porém há exceções. Tem várias exceções. Eu vou citar uma aqui, ó. Égua, que é a fêmea do cavalo, representa a espécie Equus cabalus versus jumento, que é o macho da jumenta. Representa a espécie Equus asinus. Então isso aqui é a fêmea de Equus cabalus e aqui é o macho de Equus asinus. Quando cruza a égua com jumento, o que é que nasce? Bull, se for macho, mula, se for fêmea. O resultado da mistura de duas espécies vivas a gente chama de híbridos. E esses híbridos não se cruzam. A mula, meu jovem, até que
A mula até que teoricamente pode procriar, mas o pai do filhote de mula nunca vai ser o burro. Esse é totalmente estéril. Eu disse estéril. O burro, ele é capaz de manter relação sexual, mas ele não fecunda ninguém. Ele não produz espermatozoides viáveis, então ele é estéril. Beleza? Então tá aí. Tem outras exceções, o javaporco. Javaporco é a mistura de javali, que é o porco selvagem, com o porco doméstico. Tem o tileão, que é o cruzamento da tigresa com o leão, e por aí vai. Mas são exceções à regra. Número 4. Regras de nomenclatura científica. Gente, o cientista, já no século XVIII, né, o Linneu, foi o pai da nomenclatura científica. O Linneu, ele estabeleceu uma série de normas para que a nomenclatura científica fosse universal. O cientista não pode se basear nos nomes populares. O nome popular varia de país para país, ou às vezes dentro do próprio país, igual o Brasil, por exemplo, que é um país gigante. Mandioca, em algumas regiões, para outras regiões é macaxeira. É aipo em outras regiões, por aí vai. Aipim, tudo é a mesma coisa, mandioca. Então o cara estabeleceu uma série de regras. A primeira coisa que o Linneu escolheu, melhor dizendo, foi o idioma que passasse a ser o idioma oficial da biologia a partir de então. E ele escolheu o latim, por motivo óbvio. Latim é uma língua morta. Latim não vai mudar, não vai sofrer nenhuma mudança na sua estrutura. Então ele escolheu o latim de uma maneira perfeitamente compreensível. Então todo o nome científico em biologia virá com palavras no mínimo latinizadas. Nomenclatura uninominal, quer dizer, usa um nome só, de reino até subgênero. Por exemplo, reino metazoa, filo artrópoda, classe insecta e assim vai. Até subgênero é um nome só. Nomenclatura binominal, é para espécie, tá? Exemplos, ó. Canis familiares, Canis lupus. Esse primeiro nome com inicial maiúsculo é o nome genérico. É o nome genérico. Esse segundo nome com inicial minúsculo é o nome específico. A gente sublinha o nome genérico, a gente sublinha o nome específico, tá vendo? Para destacar no texto. Nomenclatura trinominal é para subespécie. Exemplo, Mycobacteria tuberculosis hominis, Mycobacterium tuberculosis bovis, tá? É a bactéria da tuberculose que ataca humanos e aqui que ataca o gado bovino. Aqui o primeiro nome com inicial maiúsculo, nome genérico. Segundo nome com inicial minúsculo, tá vendo que até aqui é igual? Tuberculose, é um nome específico. O terceiro nome é que vai diferenciar um do outro. Tá ok? Próxima regra, inclusão do nome subgenérico. Exemplo, Anopheles nissorhynchus, palavra feia que você não tem que decorar. Note que esse nissorhynchus vem com N maiúsculo, separado por parênteses. Darlinge. Isso aqui é o gênero. Isso aqui é o nome do subgênero. Vem entre parênteses, notou? E com inicial maiúscula. E aqui é o nome específico. Se pintasse uma quarta palavra aqui, meu jovem, ela viria com inicial minúscula. Seria um nome subespecífico. Beleza? Nomenclatura para a família. De animal. Final, desinência da palavra será idae. Exemplos, ó. Omnidae, Canidae, Felidae. São nomes de famílias de bichos. Final da palavra sempre o mesmo, idae. Se for de vegetal, a desinência será Acaceae. Exemplos, Cactaceae, Rosaceae. Nomenclatura para subfamília. Se for de animal, a desinência vai ser Inae. Exemplos, Triatominae, Culicinae. Se for de vegetal, tem uma vogalzinha a mais aqui, ó, Ineae. Ineae. Beleza? Só um exemplozinho aqui, ó, Gramineae. A portuguesana vira gramíneas. Os capins em geral. Peças de capins em geral. E para fechar nossa aulinha de hoje, ó, citação do autor e data. Um exemplo aqui para esclarecer essa parada. Trypanosoma cruzi, Chagas, vírgula, 1909. Nota que aqui não pode colocar nada, nenhum símbolo, nenhum sinal, não pode pôr vírgula, nem hífen, nada.
nem dois pontos, nada. O nome do autor vem escrito sem que nenhum sinal o separe do nome da espécie. Agora, para destacar a data, eu posso colocar vírgula. E eu poderia colocar essa data entre parênteses. Claro que aí eu tiraria a vírgula. Não posso pôr vírgula e parênteses. Beleza? Então, fechamos assim a nossa aulinha de hoje, né? Um abraço, até a próxima.